Bia Beck já está pronta para o Réveillon, para pular 7 ondas, para a virada. Mas antes disso, eu vou pedir uma dica aqui profissional, porque tem muitos empresários, pessoal que tem empresa, né? E de repente vai entrar em 2023 querendo ter um sócio, um investimento para embarcar nessa jornada, já que estamos em um barco, né? Embarcar nessa aventura que é empreender. O que tu sugeriria, assim, quais dicas teria para dividir com o nosso público sobre isso, que é uma decisão difícil, né, Bia? É uma decisão difícil e extremamente estratégica. Minha primeira dica é entender que tipo de sócio você precisa. Precisa de um sócio investidor que vai apenas ingressar com dinheiro na companhia, ou precisa de um sócio estratégico que, além de um recurso, vai trazer uma expertise diferente, vai te ajudar a conquistar um mercado diferente. Então, primeiro, decidir que tipo de sócio. Segundo, avaliar se você quer, neste momento, vender um pedaço da sua participação na empresa e, com isso, receber um recurso pela essa venda, ou que o investimento seja apenas na empresa e, assim, fomentar o negócio e tentar vender a sua participação um pouquinho mais na frente. Para ampliar o seu poder de fogo, por assim dizer, né? Exatamente. Então, entender qual é o momento do meu negócio. Vale a pena eu já vender uma participação agora para esse novo sócio ou não? Vou esperar um pouco e vender ali na frente. A tomada de decisão por trazer um novo sócio requer uma certa organização. Então, assim, é importante que o empresário, primeiro, ele organize a sua empresa, ele entenda se existem realmente alguns passivos trabalhistas, passivos tributários ou não, porque tudo isso acaba contando na valorização da empresa. Então, se todos os teus contratos estão efetivamente assinados, se você tem todas as certidões negativas, então fazer o que a gente chama de uma due diligence prévia, entender realmente, conhecer a sua empresa e ver se sobre o aspecto jurídico ela atende adequadamente todas as regras, toda a legislação, porque o investidor vai olhar isso. É organizar a casa, né? É o mínimo. Aliás, já que a gente está nesse momento de virada e início de uma nova fase, primeiro organiza a casa para saber o que tem na mão. Primeiro, organiza a casa sobre o aspecto jurídico. Segundo, muitas vezes é importante fazer alguns ajustes, ganhar um pouquinho mais de mercado, crescer um pouquinho mais a empresa, que dependendo do patamar que você está, um pouquinho mais de faturamento pode refletir bastante na valorização da empresa. Existem profissionais especializados tanto para apoiar o aspecto jurídico quanto esse aspecto de mercado e financeiro. Vão ajudar o empresário a entender se ele está no momento ideal para buscar um investidor e quais as medidas, o que ele precisa fazer para isso. Encontrou o investidor. Aí... Oh, nossa, já, olha, encontrar um investidor, alguém com dinheiro para entrar junto já é meio caminho andado, eu acho, né? É meio, só meio, porque ainda tem um bom caminho pela frente. Encontrar um investidor, a gente aí entra... Aí é super importante o papel do advogado, porque aqui a gente vai combinar todas as regras dessa sociedade com o investidor, qual vai ser o papel dele, como é que vão ser tomadas as decisões na empresa, esse recurso vai servir para quê, qual o direcionamento que eu vou dar nessa empresa. Então, existe um longo caminho. Dinheiro não é tudo nessa vida, né, gente? Ele é importante, mas também precisa de outras coisas no relacionamento. Exatamente. Para uma relação de investidor e empresário, isso vale muito. Para vocês terem uma ideia, normalmente quando uma empresa resolve captar um investimento, esse processo demora quase 1 ano. Entre organizar a casa, porque vai conversar com uma série de investidores, entender qual que se adequa mais ao teu perfil e depois a negociação dos contratos. Então, é importante o empresário ter em mente que esse processo ele demora de 8 a 12 meses, é um processo longo, é um processo exaustivo, mas é muito importante para o crescimento da empresa. Sim, porque no final das contas pode de fato fazer toda a diferença. Bia, para finalizar, esse tipo de processo, ele cabe para qualquer tamanho de empresa? Porque às vezes a gente fala aqui, parece que estamos falando só de mega empresas, né? Claro, uma excelente pergunta. O mercado se organizou de uma forma que existe um tipo de investidor para cada momento da empresa e cada necessidade. Então a gente tem desde o investidor seed, o investidor que a gente chama de semente, que ele vai dar aquele primeiro recurso para a empresa pequenininha. Tem o investidor anjo, que também ele ajuda a empresa quando ela ainda é bastante pequena. Aí a gente entra para o modelo de venture capital, que é para uma empresa um pouquinho maior, que normalmente são os fundos de investimento. E aí depois a gente tem
o que a gente chama de M&A realmente, que são as empresas já mais maduras. Então, é muito comum, por exemplo, quando você tem ainda uma ideia embrionária, tu é uma startup, procurar um investidor anjo, que ele vai aportar recursos e conhecimento na tua empresa e networking, que é super importante quando tu está começando. Então, buscar um sócio não é só para grandes empresas, é para todo mundo que quer empreender. Viu? Quem sabe aí em 2023 você também encontra um investidor para chamar de seu.